pesquisa que reuniu 100 empresas de 11 segmentos diferentes revelou que as perdas no varejo do Brasil passam dos 19 bilhões de reais. E para falar mais sobre isso, eu converso agora com o Carlos Eduardo Santos, que é presidente da Associação Brasileira de Prevenção de Perdas e coordenou essa pesquisa. Oi, bem-vindo. Agora eu gostaria de começar perguntando para você, dos segmentos que foram analisados, quais os que mais preocupam vocês? Quais os que registraram as maiores perdas? Bom, sem dúvida, supermercados, porque nós temos no supermercado uma incidência muito grande de produtos perecíveis, né? Então, por exemplo, o índice de perda médio do varejo brasileiro foi 1,29 e especificamente no segmento de supermercados o índice foi de 1,94. Esse segmento tem uma característica importante também, porque ele tem uma margem líquida muito pequena, né? E a pesquisa mostrou que mais se perde do que se ganha no segmento supermercadista, principalmente causado pelas quebras operacionais, que 50% em média das quebras, das perdas são quebras operacionais, que é o produto sem condição de venda. Essas quebras operacionais seriam, por exemplo, a pouca venda e são produtos que venceram a validade e acaba tendo que jogar fora? Sim, são problemas relacionados a processos ineficientes, com relação à gestão de estoque do produto, que ele não tem condição de venda, ocasionado por uma questão de vencimento, por uma avaria do produto, por mau acondicionamento, manipulação indevida e que faz com que o supermercado tenha que descartar esse produto. Isso então, na verdade, é algo que internamente consegue se melhorar a curto ou longo prazo? Ou é um problema que realmente está vendendo muito menos do que precisaria vender? Esse é o grande desafio que a prevenção de perdas tem como oportunidade para o varejo, né? Nós estamos saindo de um período de retração econômica, onde as vendas diminuíram e a prevenção de perdas se torna um aliado para que realmente o varejista possa aumentar a sua lucratividade, né? E quando a gente fala em quebras operacionais, está na mão do varejista. Se ele melhorar os seus processos internos, ele tem condição de, a curto prazo, conseguir ter resultados melhores. O grande problema dentro do varejo brasileiro, independente se é supermercado, material de construção, farmácias, magazines, são as perdas não identificadas. Essas perdas nós não sabemos a causa. Estão relacionadas a furtos internos, furtos externos, e isso com certeza gera um trabalho mais de médio e longo prazo para que você possa obter resultado. A gente pode dizer então que esses dois são os grandes vilões aí dessas perdas, os furtos e também as quebras operacionais? Sim, são as duas principais causas. É óbvio que dependendo do segmento, as quebras operacionais são mais importantes, são mais relevantes do que outros. Por exemplo, o segmento de confecção tem uma característica muito grande do furto, né? E o furto externo, que é o furto praticado, infelizmente, por pessoas que visitam as lojas, né? Tem uma participação considerável, né? As quebras no segmento, por exemplo, de confecção são menores, né? Porque não se tem ali produto perecível. Mas furtos internos, furtos praticados por funcionários, furtos externos, praticados por pessoas que estão visitando, né? Clientes, por exemplo. E as quebras operacionais são as três principais causas de perdas do varejo brasileiro. Agora, teve algum desses segmentos analisados que foi na contramão dessas perdas ou nenhum? Então, nós tivemos, por exemplo, o setor de livrarias como um setor que apresentou um índice de perda muito alto, né? E impulsionado pela atratividade do game, né? O game gera muito fluxo de cliente para esse modelo, para esse formato, só que também gera muita atratividade para o furto. Então, por exemplo, as livrarias obteram o segundo pior resultado dos segmentos do varejo com relação aos índices de perda. Aqui em São Paulo, inclusive, a gente tem grandes livrarias que acabaram fechando, né, este ano por conta disso. As perdas têm impacto. Qual que é a leitura que vocês fazem aí dessa pesquisa? Bom, a leitura que, na verdade, assim, a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, a ABRAP, né, ela nasceu exatamente para fomentar e disseminar a cultura de prevenção de perdas para o varejo. O que nós queremos, quando a gente divulga um resultado de indicador de perda como esse, é conscientizar o varejista da importância de você fazer uma gestão de perda. É muito importante vender, só que você precisa ter um equilíbrio nas vendas e precisa gerar fluxo de caixa na empresa. E precisa estar preparado para essas perdas também? Você precisa ter uma gestão para que você tenha o menor nível de venda possível com o menor nível de perda possível, né? Se você tem todo um esforço para aumentar a venda, se você tem todo um esforço para melhorar a margem na última linha, se você não faz uma gestão das perdas da empresa, todo o resultado que você conseguiu atingir vai para o ralo, né? Então tem que ter um equilíbrio, como eu disse. E esse equilíbrio é vender mais e perder menos. Mas aí como é que se chega nesse equilíbrio, até falando aí um pouco, como você disse, né, do momento econômico que a gente está no país?
Bom, nós temos que... A primeira etapa para o varejista é realmente saber quanto que ele perde, né? Esse seria o principal desafio, né? Não é a realidade de todo o varejo brasileiro. Infelizmente, é a realidade das grandes empresas. As empresas médias e pequenas ainda precisam crescer um pouco a maturidade de gestão para conhecer quanto que elas perdem efetivamente, tá? Então, ao divulgar uma pesquisa como essa, que apresenta um índice médio de varejo das principais empresas de varejo do país, o que a gente quer mostrar para os varejistas médios e pequenos a realidade, né, que muitas vezes eles não conhecem. Então, a primeira etapa para isso é você saber efetivamente quanto você perde, tá? A partir do conhecimento das perdas, você vai entender dentro do seu negócio quais são as prioridades, né? Se o seu negócio gera mais quebra operacional, que é o produto sem condição de venda, ou se o seu negócio gera muito furto, seja ele furto interno e externo. Quebras operacionais, você atua melhorando os processos internos. Furtos internos e furtos externos é com tecnologia. Então não tem como você... E acaba sendo investimento também. E acaba sendo investimento, né? Mas uma vez que você conhece a perda, fica fácil você também analisar se o investimento é viável ou não e se tem um retorno, né? Então, a boa prática é você equilibrar exatamente uma gestão de processos eficiente na empresa, a disseminação da cultura para os varejistas para que eles possam realmente implementar melhorias de processo, para que você tenha um funcionário engajado para ter um nível de perda baixo e investir em tecnologia. Agora foram 11 segmentos analisados aí, né, nessa pesquisa. A gente falou muito de supermercado, dos outros, o que mais chamou a atenção de vocês? Bom, a gente tem dentro do varejo realidades diferentes para cada tipo de segmento, né? Então, a gente percebe, por exemplo, que as quebras operacionais que apareceram muito no segmento de supermercados, farmácias e material de construção, estão muitas vezes relacionadas a vencimento, né? Então, nós estamos falando de novo da gestão de estoque, né? De você ter o melhor cuidado com o produto em toda a sua cadeia, né? O vencimento é a principal causa de quebra operacional, né? Então, isso ficou muito latente nos números que nós apresentamos, né? Então, praticamente, o segmento farmacêutico, por exemplo, 70% dos produtos que são descartados tem como causa o vencimento, né? Mas isso é porque é uma falta de organização interna ou porque realmente vendia mais e hoje as pessoas estão comprando menos? A questão do vencimento está diretamente relacionado à questão da venda. Se você tem no seu estoque um produto perecível, que tem uma data de vencimento, se você não vender, você vai ter que ou vender mais barato, vai ter uma redução de margem, ou vai ter que descartar, infelizmente, esse produto, né? E o grande desafio do varejo é você equilibrar o que você tem que ter de estoque com a sua possibilidade de venda, com a sua demanda de venda, né? Muitas vezes, achar esse equilíbrio da quantidade em estoque versus a demanda de venda é um grande desafio do varejo. Muitas vezes ele acaba errando desse estoque e acaba tendo estoque a mais. Ter o estoque a mais significa perder mais também se você não vender o produto, né? Agora, qual o volume total de perda no varejo brasileiro? Eu queria que você fizesse uma comparação também, porque quando eu falei aqui para você, né, chamei você falando que essa empresa, foram 100 empresas de 11 segmentos diferentes, perdas no varejo do Brasil passam dos 19 bilhões de reais. É um número muito grande. Ele já tinha sido registrado antes. Que comparação a gente consegue fazer para entender melhor esse número tão absurdo? É um número gigantesco, né? A nossa perda média foi de 1,29 sobre o faturamento líquido do setor, né? Considerando o faturamento do varejo restrito, né? Esses números divulgados pelo IBGE, isso quer dizer que 1,29 sobre a receita total do varejo brasileiro foi de 19 bilhões de reais. Fazendo uma comparação numa ordem de grandeza, se a empresa, o varejista chamado Perdas existisse, ele seria a 6ª maior empresa de varejo do país. É muita coisa. É muita coisa. Isso já tinha sido registrado antes? Qual que é a tendência daqui para frente? Vocês estão vendo momentos de mais perda, momentos de mais fôlego? É o terceiro ano seguido que a nossa associação desenvolve essa pesquisa, né? Então, e a gente percebe que tem uma tendência de redução. Nós tivemos um número menor do que o número que nós divulgamos no ano passado. No ano passado era maior ainda. O número é maior ainda, né? Isso mostra que as empresas estão realmente investindo em prevenção de perdas e a maturidade está aumentando também dos profissionais que trabalham dentro do varejo, né? Então, é um equilíbrio também na visão estratégica que o varejista entende que, olha, é bom vender, mas é melhor
melhor, também é bom a gente cuidar do nosso estoque, né? Na medida que o varejista, que o empresário entende a importância que isso tem para o negócio dele, e você tem pessoas preparadas para poder entregar melhores resultados, você começa a perceber o resultado. E a gente percebe uma certa tendência de redução desses números, mas os números são muito altos e ainda tem espaço para ter muita redução ainda. Agora, essa organização, por exemplo, interna que você está falando, né, de, por exemplo, de produtos que são mal manipulados em supermercado ou vencem na validade, no caso de farmácias, essa organização, ela já garante a diminuição dessa perda ou é preciso ainda a participação desse cliente que venha até essas lojas em maior tamanho para consumir os produtos? Bom, é uma questão de competitividade, tá? Então, a gente costuma dizer o seguinte, o varejista que se preocupa com prevenção de perdas, ele consegue ser mais competitivo, né? Porque ele tem um impacto menor das perdas na margem que ele tem na última linha de resultado, né? Então, o varejista que não se preocupa com prevenção de perdas, ele deixa de ser competitivo e muitas vezes ele é obrigado a repassar no preço esse prejuízo que ele está tendo. Quem perde é todo o varejo, é toda a cadeia, né? Então, essa organização parte, né, como eu disse anteriormente, de um conhecimento da perda. Isso é fundamental, né? Quando a gente divulga pesquisa, a gente quer mostrar para os varejistas que não fazem a gestão, olha, você perde no mínimo esse 1,29 sobre o seu faturamento, para que ele tenha um impacto a partir daí, para que comece então a olhar para o negócio dele, para que ele possa entender qual é a realidade das suas perdas dentro do seu negócio, né? A partir do conhecimento disso, você começa então a fazer uma gestão para identificar quais são as piores situações, as piores causas de perda que impactam nesse resultado. Que passa por um equilíbrio de você melhorar os seus processos internos, como eu disse, a questão de você ter as pessoas engajadas e conscientizadas, né? Então você precisa disseminar uma cultura dentro da empresa para que realmente evite o desperdício, para que você possa fazer uma gestão de estoque adequado dos seus produtos, né? E a questão da tecnologia, como eu disse. Por exemplo, o setor de magazines, de roupas, 80% das perdas são furtos. Então, essa é uma característica do setor que trabalha com magazine, roupas, né, confecção, né? 80% estão relacionados a furtos internos e externos, a maior parte deles furtos externos, né? E isso é uma preocupação muito grande que o varejista tem que ter e, obviamente, a tecnologia está à sua disposição para que você possa ter melhores resultados. Tá certo. Muito obrigada, Carlos Eduardo, por ter participado aqui com a gente no Tarde Band News. Ficamos por aqui nessa entrevista e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.